eu já antecipo para vocês que o STF decidiu que não tem nenhum problema. Olha só, pessoal, imagina o seguinte, imagina em um município em que o prefeito é parente, por exemplo, é cônjuge de quem é eleita presidente da Câmara de Vereadores. Imagina uma situação como essa. Será que isso é proibido pela Constituição? Ou então um estado em que o governador é parente de quem é escolhido para chefiar a Assembleia Legislativa. Será que tem alguma proibição constitucional que vedaria essa situação? É isso que a gente vai ver aqui. E essa questão foi debatida nesse processo aqui pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Na ADPF 1089, tá? Foi julgado em junho de 2024. E eu já antecipo para vocês que o STF decidiu que não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhuma proibição contida na Constituição Federal a essa situação. O que foi que se tratou, o que foi que se debateu nesse caso aí? O que se debateu foi se a inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição se aplicaria também nessa situação. Olha só o que fala o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Deixa eu jogar na tela para vocês visualizarem com mais facilidade. Ele fala o seguinte, são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os seus parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do chefe do executivo, tá? E aí ele fala do presidente da República, do governador de estado ou território, do governador do Distrito Federal e de prefeito ou de quem as tenha substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Pleito aqui são as eleições, tá? Salvo se já for titular de mandato eletivo e for candidato à reeleição. Então é o seguinte, imagina o seguinte, deixa eu voltar a câmera aqui para mim. Imagina em um município, aí fulaninho é prefeito e o filho dele quer concorrer ao cargo de vereador naquele município. Ele pode? Não pode, porque incide aqui a inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º. Agora, se o filho desse sujeito já é vereador, e aí o cara vai lá e se elege prefeito, esse filho dele que já era vereador pode se reeleger, tá? É isso que fala o artigo 14, parágrafo 7º. E aí foi ajuizada essa ADPF... Opa, deixa eu voltar aqui, né? Não está aqui na tela mais. Foi ajuizada essa ADPF 1089, falando, olha, tem a Constituição prevê uma inelegibilidade reflexa, então a gente tem que aplicar essa inelegibilidade reflexa também para o caso de escolha do presidente do poder. No caso aqui, escolha do presidente da Casa Legislativa. E o Supremo Tribunal Federal não aceitou essa tese. Por quê? Porque esse artigo 14, parágrafo 7º, não se dirige a essa situação, tá? É natural do cargo eletivo no Poder Legislativo que aquele integrante da Casa Legislativa seja escolhido para ser o chefe da Casa Legislativa, para ser o presidente da mesa diretora da Casa Legislativa. Tá? E a Constituição não exige que não haja relação de parentesco com o chefe dos outros poderes. Então o Supremo Tribunal Federal falou, olha, se eu decidir aqui que a gente aplica o artigo 14, parágrafo 7º para essa situação, eu estou restringindo o direito político, que é direito fundamental, onde a Constituição não restringe. Tá? Então eu não posso fazer isso. E haveria também uma violação à separação de poderes aqui, se eu me intrometer. Tá? E outra questão discutida foi, beleza, então não se aplica a inelegibilidade reflexa. Mas será que nesse caso não haveria um nepotismo? E a gente sabe que o nepotismo é proibido na administração pública, tá? No poder público. E aí, por isso, eu trouxe esse questionamento. Há nepotismo aí ou não há nepotismo? O STF falou o seguinte, não tem nepotismo aí. Por quê? Porque o nepotismo se refere a situações de nomeação de pessoas para cargos públicos no ente federativo, quando essa pessoa tem relação de parentesco com alguma outra autoridade. Na situação analisada aqui, não se trata de uma nomeação, mas de eleição. Porque, veja, o chefe daquele poder, ele é escolhido por eleição, ele não é nomeado por ninguém. Então, por exemplo, o chefe de uma Assembleia Legislativa, ele é eleito pelos deputados estaduais. O chefe de uma Câmara de Vereadores é eleito pelos vereadores. Então, não há uma situação de nepotismo porque não se trata de uma nomeação para o cargo, mas de uma escolha por eleição. Beleza? Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, não tem proibição constitucional alguma de parentes chefiarem concomitantemente diferentes poderes no mesmo ente federativo. Beleza? Se curtiu o vídeo, deixa aqui o seu like para não perder nenhum conteúdo quando a gente posta, tá bom? É isso aí, valeu e até a próxima.